Grenal, então, gente, na Copa do Brasil, a gente já está repercutindo, todo mundo está falando sobre isso, né? Alguns desdobramentos, né? Depois do anúncio do Clássico Grenal. Já tem as datas direitinho do Grenal, né? O primeiro Grenal será no Beira-Rio, o segundo na Arena. Tem gente que fica muito preocupado com isso. Pô, a decisão vai ser fora. Eu não tenho toda essa preocupação, não, viu, gente? Não tenho, não, porque se tu fizer o resultado no primeiro jogo, cara, não pode deixar o Grêmio ter vantagem no primeiro jogo. Agora, se o Inter obter a sua vitória, imagina se faz um 2-0 como fez com o Corinthians, né? Então, eu não acho ruim, tá, enfrentar o segundo fora de casa, desde que no primeiro jogo, Beira-Rio lotado, bombando, o Inter faça a sua parte, que é conseguir a vantagem, como fez contra o Corinthians, né? Então, até aí, gente, não é esse o problema. O que ficou estranho realmente no sorteio, eu acho que foi coincidência, deve ter sido coincidência, a gente sempre prefere achar que é isso, né? Mas havia um desejo da CBF manifestado pela apresentadora, pela Lisandra. Eu adoro regionais, clássicos regionais. Tinham 3 possibilidades de dar regionais. Incrivelmente, deu as 3 possibilidades. Quantos por cento tinha de chance de dar isso? Ou de dar um clássico Grenal, por exemplo? Mas deu tudo, sim. Deu Grenal, deu Atlético e Cruzeiro e deu Palmeiras e Santos. O único que não tinha como ser regional é porque era Vasco. Só tem o Vasco do Rio de Janeiro e estava do outro lado o Bahia, ou perdão, o Vitória da Bahia, só tinha o Vitória da Bahia. Então não tinha como ter clássicos. Mas o jogo de ida, Inter e Grêmio, 27 de agosto, Beira-Rio. O jogo da volta, 13 de setembro, na Arena. Os 2 jogos vão ser 8 horas da noite, tá? 8 horas da noite os 2 jogos. Então o Grêmio terá decisão na sua casa mais uma vez, o Inter decide fora de casa mais uma vez. Aliás, isso é uma coisa impressionante, né? O Inter é ruim de sorteio. Como o Inter é ruim de sorteio. O ano passado, Libertadores, oitava de final, Flamengo, de cara. Cara, é um troço impressionante. Aí o Inter agora no sorteio, cheio de time mais ou menos, pegou o Corinthians, que não é nenhuma máquina, mas é um time, um clube grande, respeitável, tem toda a rivalidade com o Inter. Confronto dificílimo e o Inter conseguiu passar. Agora vem o Grenal, tá bom? Grenal, 2 times iguais, né? Acho que até o momento do Inter é melhor, o momento, né, é melhor. Acho que o Grêmio ainda tem mais recursos no seu elenco, mas o momento do Inter é melhor e o treinador do Inter é melhor. Então isso lhe dá uma certa vantagem. Agora, não tem como a gente não colocar, né, o acaso de novo de jogo fora de casa, segundo fora de casa. Bom, mas é isso. O detalhe é o seguinte, o que acontece? É o que eu vou dizer para vocês agora, tá, sobre o que o Inter vai fazer, porque está acelerando o Inter esse clássico Grenal. Mas antes, deixa eu lembrar aqui dos meus parceiros que estão aí embaixo, né? Estão vendo aí no logo, né? A PSI Auto Center, que está aí com a sua nova loja agora aqui na Zona Sul, no bairro Ípica, fica ali na Juca Batista 4675. É o novo endereço do seu automóvel, a PSI. E o grupo Reurbani, que é líder em regularização fundiária em todo o país. Sabe, né? Precisa de fazer uma regularização fundiária. Eu sei que é um negócio difícil para tu achar, cara, mas aí tu tem a referência. É o Grupo Reurbani, é quem trabalha com isso, tá? E deixa eu falar também da Academia Profit, que tá colocando a galera em forma. Olha, tá fazendo uma mudança em Porto Alegre. Primeiro, porque é uma cidade que gosta, né, muita gente gosta de virar e as coisas fecham cedo. A jantar depois de um cinema de noite em Porto Alegre é uma dificuldade. A Profit está 24 horas aberta. Ali na Protásio 666, as melhores, né, orientações, os melhores equipamentos mais modernos tem na Profit, que mês que vem também está indo com uma mega academia ali na nossa Nilo Peçanha, certo? Daqui a pouco eu falo também para você sobre os uniformes da Eldágio, que veste aqui o Nando Gross e toda a equipe do Nando Gross no canal. Gente, a primeira coisa, tá? O Inter deve anunciar ainda essa semana, tá? A contratação do jogador, do croata, né? Que acabou, o Eliasson, que é bom jogador tecnicamente, chegou barbarizando na Grécia, lá no AEK, onde ele joga. Tem 30 anos, mas a última temporada dele não é boa. E aí ele perdeu espaço no clube. Futebol é momento. E aí já tem gente que diz assim, mas agora o cara perdeu espaço, né? Não tá fazendo gols. Deixa eu ver aqui, ó. Ele não marcou gols e tal. Desde outubro do ano passado ele não faz gols, tá? Mas ele não é titular em todos os jogos. Ele perdeu espaço, não tem entrado, né? Então não dá para colocar assim como
né? Não faz gol, não, mas ele é um jogador que tu vê jogando, tu vê que tem técnica, né? Começou na Suécia, tem passagem pelo futebol francês, jogou na Inglaterra, jogou na Premier League, não foi na Premier League, ele jogou no Bristol City, que é na Championship, que é a segunda divisão, né, do futebol inglês, né? Ali ele jogou, aí marcou 7 gols em 94 jogos nas 3 temporadas. Ele é meia, ele não é o artilheiro que o Inter está buscando. Tá? Não é o artilheiro, mas o Inter precisa também de jogadores assim. O Inter não tem alternativas. O Inter tem ali o Alan Patrick e o Carboneiro. Quando sai, quem tu coloca para entrar ali? Né? Quem é o cara? Chegou o Caleb. É um. Né? Mas tu precisa de gente. Além do centroavante. Ontem jogou o Arce, né? O Alex Arce, no 0x0 do Fluminense com o Independiente e de Rivadavia. E se esforçou e tal, jogo bem comum, né? Não aconteceu nada, mas não dá para dizer que foi um mau resultado para o Independiente, né? O Alex Arce é o jogador que está na mira e o Inter vai esperar agora, né? Quem sabe na próxima, depois da próxima fase. Agora, o problema é que o Inter precisava de um centroavante para logo, né? O Inter já esperou por um, já esperou por outro, já esperou por outro, né? Então, eu acho que com a chegada agora, porque lembrar o seguinte na Copa do Brasil, tá? É até o primeiro jogo. Tu tem que ter o reforço anunciado. Ele tem que estar apto a jogar a primeira partida. Se tu não contratar para a primeira partida, não contrata mais para a segunda. Então, esse é o prazo que o Inter tem agora, se quiser reforços no Grenal da Copa do Brasil, e precisa, gente. Precisa. Por exemplo, Carboneiro caiu de produção. Quem é que tu bota? O Alan Patrick, quando tinha caído de produção, se tentou com o Carboneiro, né? O Bernabé adiantou, se tentou o Alejandro, teve alguns bons momentos, antes foi o Borré, mas os dois naufragaram. Então hoje as alternativas estão, né? Já passou a ser o João Bezerra, porque o Alejandro vinha entrando e fracassando, e começa a ficar escasso o negócio. Então é importante, né, tu definir logo os reforços. E esse efeito Grenal está acontecendo, porque o Inter começou a se dar conta de que precisa trazer reforços para encarar o clássico na Copa do Brasil, e vai levar o Inter para uma semifinal se passar. O Inter é bom de mata-mata, né, em confrontos com o Grêmio, né, em outras competições. Então, vamos ver se confirma. Inclusive, em 92, a única Copa do Brasil que o Inter ganhou, ele passou pelo Grêmio também. Pode ser também um bom sinal, né, que isso vai acontecer. Eudágio, tá? Que faz todos os uniformes aqui da galera do canal, gente. Então, assim, ó, se tu tá querendo fazer uniforme, tá procurando, né, um lugar assim realmente qualificado para fazer daqui a pouco uma personalização da tua empresa, do teu time de futebol, né? Daqui a pouco tu tem um time de futebol, abrigo, corta-vento, camisetas, escolhe as cores, os modelos, tá? Entra no Instagram da Eudágio, ó, Eudágio_uniformes esportivos. Certo? E a última dica aqui, tá? O canal agora tá bombando, tá? A última dica é da Purinox. A Purinox é o seguinte, tá? Nós vamos dar para quem é membro do canal, vamos sortear agora no final do mês, tá? Um kit da Purinox. Vem a bomba, vem a cuia, vem essa erva mate aí que é maravilhosa, né? Vem ali o Purinox, aquilo ali para tu fazer aquela, né, ajustar direitinho a bomba. Eu não entendo nada, né? Mas a gurizada... E tem um detalhe, até porque eu não entendo, eu posso dar esse depoimento, tá? É uma bomba que não entope. Eu gosto de tomar chimarrão, me dá preguiça porque eu entupo a bomba, eu sou amador. A Purinox não entope, quer dizer, até amador como eu tomo. É uma bomba espetacular. E se tu for ser membro do canal, vai estar concorrendo também no sorteio. Basta ser membro e vai estar concorrendo a esse kit da Purinox. O Inter não quer árbitro gaúcho, e eu acho que faz muito bem, né? Não dá para querer árbitro gaúcho nesse momento, depois do que a gente viu no último campeonato gaúcho, que foi uma vergonha. O Grêmio só chegou na final por conta, né, de um erro duro de arbitragem. Duro de arbitragem. Né? Daronco, Daniel Bins, os caras que esses aí ficaram apagados do mapa. Não pode. Até tentaram o Rafael Klein de novo num Grenal, né? Mas também é um árbitro que ficou muito marcado por aquela expulsão absurda do Roger num Grenal, com o primeiro tempo do jogo, por uma besteira, uma arrogância do treinador. Seu primeiro clássico, queria se impor como um cara fortão, e foi um ridículo, cara, ridículo. Ó, tem tanto árbitro bom que ele podia mirar no passado que não fazia essa linha, né, de generalzão em campo e que tinha autoridade, que os caras respeitavam, ninguém cercava ele, e não era expulsando, assim, com medo de todo mundo. Não é assim que se bota ordem no jogo. Mas, enfim, o Inter faz muito bem em dizer, não dá para escolher árbitro. Agora, não queremos do Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul não tem isenção, os caras passam a semana dando entrevista e o árbitro tenta condicionado, infelizmente. Infelizmente, eu não estou falando isso como regra, porque eu nunca vi entrar em condicionado os grandes árbitros do passado no Rio Grande do Sul. Eles erraram como todo mundo, mas não porque estavam condicionados. Carlos Martins, Silvio Oliveira, Agomar Martins, Renato Marcília, Carlos Simo, Leonardo Gaciba, tantos árbitros bons, Márcio Chagas, um craque, tanto árbitro bom. Os caras davam entrevista, semana toda iam lá, apitavam, depois eram xingados, mas estavam ali, tinham personalidade. Agora a gente viu no ano passado, foi um vexame, os caras fizeram. Uma vergonha como é que o Grêmio chegou na final, e chegou na final, com VAR e tudo. Com VAR e tudo. Teve aquela final da bicicleta, né? Tem a final com o lateral dentro do campo, pé dentro do campo. O VAR chamou o Daronco, o cara levantou o pé na cabeça do outro. O VAR mostrou para ele, não, vamos dar gol, é o Grêmio, temos que dar. Então, árbitro gaúcho, não. Nisso, o Inter está absolutamente certo. Não tem que admitir no Clássico Grenal. Eu tô longe de querer aqui duvidar de isenção das pessoas, mas eu tô falando em pressão psicológica, condicionamento. Isso não tem a ver com ser venal, não. Isso tem a ver com faltar personalidade mesmo. Isso eu não estou ofendendo ninguém. A pessoa pode ter muita personalidade para dar soco nos outros, para ser machão, para dar entrevista. Não quer dizer que na função dele de árbitro de campo, ou de médico, ou de advogado, seja lá o que for, ele seja bom. O cara pode ser machão na rua, né? Ser tudo isso, ter grande personalidade. Os caras acham que valentia é igual a personalidade. Não é. Não tem nada a ver valentia com personalidade. E os árbitros gaúchos estão um pouco nessa, que eu não quero generalizar, né? Tem bons árbitros, mas o que eles colocam para apitar, infelizmente, são sempre os mesmos, e sempre os mesmos que somem atitudes políticas diante do que está acontecendo em meia semana. Tem o condicionamento, eles veem o que é, e ali é a decisão deles, especialmente quando vai para o VAR. E aí não serve. Não serve. Então, árbitro gaúcho não dá no Clássico Grenal. Valeu? Gente, era isso que eu queria dizer para vocês, mas jamais esquecendo que o Grenal é só depois. Só depois. O Inter tem que ganhar do Remo na segunda-feira à noite, no Beira-Rio, e a torcida tem que estar lá. Tá bom? Grande abraço, vamos falando. Hoje, 7h, tem mais um Bancada 19 e eu tô esperando por todos vocês. Grande abraço, hasta la vista.